Ao vivo, porque hoje eu acabei de viver uma experiência muito profunda na meditação e eu tive uma lição muito grande e eu preciso compartilhar com você. Se você fica se perguntando como que esse papel do salvador, da vítima, influencia nossas vidas, fica comigo até o final dessa live, porque, gente, eu acessei uma coisa dentro de mim que eu não fazia ideia e que estava me prendendo num padrão de escassez que eu estava tentando sair e na meditação de hoje me veio a origem disso, me veio hum, como que isso influencia. E eu perguntei por que eu caí e o mentor me respondeu por causa da minha arrogância de querer salvar os outros. Vem comigo, sério. Eu tô assim chocada. Eu não podia esperar para fazer essa live à noite. Eu não podia esperar para que essa informação ela sei lá, desvaísse da minha mente, porque eu quero deixar até registrado isso daqui para eu entregar para meus alunos também. Quando eles me perguntarem, professora, o que está acontecendo? O que é esse tal desse papel do Salvador? Que eu falo muito no Raízes Cósmicas sobre isso, sobre a postura que a gente toma na vida, e acabei de acessar isso, tá? Então sejam bem-vindos, bom dia a todos. Quem tá aí disponível, 8h45 da manhã. Porque assim, gente, vem comigo que essa live vai ser uma super lição para você. Eu tenho certeza que você vai se identificar e você talvez vai identificar coisas dentro de você que você precisa olhar e que tá te impedindo de alcançar seus objetivos. Fica comigo. Então, vou começar já a contar a história, que eu sei que hoje vai vir pouca gente, né? De manhã não sei quem tá aí à toa, ou melhor, tá disponível, né? Mas bem-vindos. Então, é o seguinte, vou contar já tudo, que vocês sabem que eu não tenho filtro aqui no Instagram, falo pra vocês o que eu sinto, o que eu passo, o que eu penso. E eu já tô aqui há 2 semanas, assim, me preparando pra fazer um movimento de lançar a próxima turma do Raízes Cósmicas. E aí eu tô acessando algumas questões, algumas sombras, medos, né? Como eu falei com vocês esses dias nos stories, sempre que a gente dá um passo grande, levanta questões que a gente não estava acessando, que a gente não tinha consciência, né? Então eu tava me observando essas 2 semanas já. E aí hoje de manhã eu falei assim, gente, eu preciso mudar essa programação dentro de mim, eu preciso reprogramar. E aí eu peguei a minha japamala, nem trouxe ela pra cá, né? E falei assim, vou fazer um Ho'oponopono pra mim, pra tentar achar a causa disso. Eu não sei se você conhece o Ho'oponopono. O Ho'oponopono é uma técnica muito simples, porém ela é muito potente de reprogramação mental, que você junto com o japamala, você usa e repete as frases do Ho'oponopono, que é eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grato, 5 vezes, 5 vezes não, desculpa, 108 vezes, né? Porque o japamala ele tem 108 contas. Então, para mim, o japamala me ajuda a não me perder nessas 108 vezes. E aí eu comecei a fazer sobre mim, esse medo de crescer, esse medo de me expor, que estava surgindo. Como eu disse, tô contando para vocês que eu sinto mesmo, que eu passo, né? E aí eu comecei a técnica da Beth Russo, inclusive recomendo que você siga a Beth Russo, que ela é uma mestra do Ho Oponopono e que me inspirou bastante a aprender a conectar com a técnica. E eu comecei a fazer pra mim, pra limpar isso dentro de mim, esse padrão de sei lá, de medo, de paralisia. E aí eu comecei primeiro vendo uma fase da minha vida em que eu tava vivendo uma vida bem escassa, sabe, gente? Eu fui para dentro desse quarto quando eu morava numa república, que eu já fui estudante de engenharia mecânica e eu estudava o dia inteiro, era integral, né? Então a gente dividia casa com várias pessoas e tal, e eu tinha um quarto. E esse quarto, em relação do que eu tenho com as condições hoje, é muito simples, sabe? Aí eu comecei a entrar no Ho'oponopono naquela memória. Gente, é fantástico o Ho'oponopono, só usem. E aí eu comecei a olhar para aquele quarto e fui olhando e eu começava a lembrar daquela época que eu vivia ali, que também foi uma época muito boa, porque foi quando eu comecei meu despertar espiritual, mas assim, era uma época muito simples, muito escassa. Tipo assim, o meu colchão era duro, o meu guarda-roupa era muito pequeno, o chão do quarto era todo descascado, assim. Não, gente, vou chorar porque, enfim.
Aí o que que acontece? Eu comecei a acessar essa memória, olhar para os meus móveis que eu comprei de segunda mão, assim, e aquilo ali é como se eu estivesse dentro daquele quarto, presa naquele quarto, sabe? E aí eu não conseguia ir pra longe, tipo assim, eu não conseguia me ver morando num apartamento, por exemplo. Então era como se eu tivesse ficado lá. Olha só, presta atenção nisso. E eu comecei a limpar, limpar, e eu começava a olhar cada canto daquele quarto que me remetia à escassez. Surreal isso. E aí eu olhava pro colchão, olhava. Assim, gente, não era uma coisa que era insalubre, não, tá? Pensa aí, por favor. Não tô aqui. Graças a Deus, não tenho que reclamar da vida, assim, né? Deus sempre me acolheu, me trouxe alguma coisa que me. Mas era um padrão de vida extremamente simples. Que eu tinha ganhado uma cama simples, enfim. Não quero ficar chorando pitanga, porque não é esse o objetivo. Mas eu tô trazendo isso para que vocês entendam. E aí, eu comecei a limpar no Ho'oponopono essa memória daquele lugar. E era interessante, gente, que a minha mente, ela lembrava de coisas que eu não lembrava normalmente, tá? Então eu olhava para aquele chão que era de madeira, mas estava bem velho, gasto, assim, descascado. Aí eu olhava pro teto, que tinha uma infiltraçãozinha. Isso tudo remetia escassez dentro de mim. Olha que surreal. Aí, e aí o que acontece, né? Aí eu continuei limpando essa memória, e aí eu comecei a bocejar muito, a lacrimejar. Quem já fez Ho'oponopono aí sabe como é que é, ele vai limpando e vai saindo um monte de secreção e tal. Às vezes a gente chora mesmo, copiosamente. Eu já tive acessos assim de chorar e ficar tipo 30 minutos chorando. Mas hoje eu fiquei nesse ponto. Aí, o que aconteceu? No meio desse processo, eu me lembrei de uma amiga minha dessa época, uma amiga muito próxima que eu conheci há muito tempo atrás, assim, quando a gente começou a primeira faculdade que eu tentei fazer. E aí eu comecei a fazer Ho'oponopono pra ela, porque me veio, sabe? Me veio que eu tinha que limpar alguma coisa com essa pessoa. Agora prestem atenção, que é aqui que tá o plot twist dessa história que eu vou compartilhar com vocês. Porque eu não imaginava isso. E aí, gente, olha só que surreal. Eu comecei a acessar, comecei a fazer Ho'oponopono pra ela, falando o nome dela, e Ho'oponopono, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. E comecei, tipo, eu tô fazendo assim, que eu tô lembrando deu com Japamala, tá, gente? Pra me ajudar na memória motora. Não sou louca, não. Talvez, né? Mas eu tava assim, ó, Ho'oponopono, o nome dela e tal, lembrando. Aí, gente, o que eu percebi? Gente, isso é uma sacada surreal, porque se a gente tiver por isso que eu vim aqui fazer a live agora. Acabei de sair da meditação, nem passei maquiagem, só vim. Porque eu não podia perder esse insight que eu acabei de ter. E aí, o que aconteceu, gente? Eu percebi que existia um sentimento de pena. Olha só, que eu tinha pena dela. E eu nunca acessei isso conscientemente na minha vida. Eu fui amiga dela durante 10 anos. Mas aí agora no Ho'oponopono começou a emergir essa sensação de pena. E eu comecei a fazer pra ela e me vinha pena, eu sinto pena de você, eu sinto pena de você, eu sinto pena de você. E aí, gente, pra galera aí que é o salvador da glória, fica comigo até o final dessa live. Se você é aquela pessoa que tem uma tendência de querer ajudar todo mundo, de querer fazer tudo pelos outros, presta atenção no que eu vou dizer. E aí eu comecei a acessar, aí eu fazendo o Ho'oponopono e me vinha pena, a sensação de pena, eu sentia pena, uma pena dela. E aí comecei a perguntar, né, porque eu já tô macaca véia no Ho'oponopono, então quando eu tô lá em transe, eu começo a pedir auxílio pra minha consciência superior, pra puxar pros mentores, me ajudar. E aí começou a me vir memórias da minha experiência como amiga dela. Bom dia, Vivi. E aí, gente, aí que tá o pulo do gato. Eu comecei a me lembrar da casa dela. Eu comecei a me lembrar de que, assim, como a gente foi amiga durante 10 anos, tiveram várias etapas nesse processo. Só que ela veio de uma realidade muito diferente da minha. Assim, por exemplo, eu, graças a Deus, assim, na minha vida, eu estudei em escola pública e tal, mas eu tinha uma estabilidade um pouco melhor do que ela, digamos assim. Vamos falar assim, meu pai, sei lá, na minha vida, assim, eu sempre tive uma casa num lugar melhor, mas, enfim, mesmo simples, eu tinha uma vida boa em relação a ela, digamos assim.
Aí, depois eu leio os seus comentários, Marcos. Aí, senão eu vou perder a história. Aí, o que acontece? Eu comecei a lembrar que eu encontrei ela numa fase da minha vida em que era muito nova e tal. E aí eu entrei na casa dela. Eu fui lá na casa dela, a primeira casa que ela morava. E a casa dela era muito mais simples do que eu estava acostumado. E além disso, era uma casa muito bagunçada. Olha só, gente, presta atenção. Era uma casa muito bagunçada, não era uma casa assim muito limpa. Gente, eu não estou fazendo julgamento, eu tô contando o que eu acessei, por favor. Não vão distorcer o que eu tô falando, pelo amor de Deus, hein? E aí, eu me lembro, eu no Ho'oponopono, acessando essa memória, de eu entrando nessa casa dela e eu olhando pro sofá rasgado e eu ficar com pena dela ali. Olha que surreal. E aí eu olhava pra cozinha, aquela sujeira, aquela bagunça, aí eu olhava pro quarto dela, uma bagunça. E aí eu fui continuando convivendo com ela durante a vida, os 10 anos de amizade que a gente teve. E aí o que acontece? Ela mudou de casa, só que assim, esse padrão na casa deles ainda existia, sabe? Tipo, eram pessoas assim que não é porque eles nem tinham dinheiro, não. Eles tinham até condição financeira. O problema é que eles tinham uma mentalidade muito escassa. E aí a gente fala de mentalidade, que não tem nada a ver com quantidade de dinheiro também, né? Então. E aí eu me lembro, aí eu fui acessando no Ho'oponopono recortes da minha mente captando aquele ambiente e salvando aquilo na minha consciência e desenvolvendo um padrão de pena. Olha que surreal. Gente, eu nunca tinha visto isso antes. E aí era como se, tipo assim, eu tivesse a minha consciência da amiga que tava ali conversando com ela, mas a minha mente tava captando, sei lá, o teto cheio de teia de aranha, sabe, as coisas no chão. E eu conversando com ela, tipo, a minha mente, ela captava todo o ambiente. E aquilo ali eu introjetava dentro de mim e gerava esse padrão de pena por ela. Olha que surreal, gente, eu nunca acessei isso antes. E aí, gente, eu continuei lá no Ho'oponopono, firme e forte, observando essas imagens na minha mente. E aí eu falava assim, gente, e eu via o meu eu interior, sei lá, meu eu inconsciente, que não é minha centelha divina, né? É a programação da Terra, querendo salvar essa menina, querendo salvá-la daquele lugar, querendo salvá-la daquele lugar. E eu continuei Ho'oponopono. Eu sinto muito, me perdoe, te amo, eu sou grato. E isso acessando na minha mente essas informações. E aí, o que aconteceu? Durante nossa amizade, eu sempre tentei ajudar ela. Cara, e aí eu fui lembrando de tudo isso. Eu sempre tentei, tipo assim, trazer uma mentalidade diferente com ela. Tudo que eu crescia, eu compartilhava com ela. Aí eu lembro que eu fazia de tudo para dar consciência para ela, eu mostrava oportunidades para ela, eu tentava puxar ela para algum lugar. E aí assim a gente foi seguindo nos anos da nossa amizade, eu sempre tentando fazer ela andar, assim, sabe? E aí ela foi, tipo assim, sempre sendo muito resistente a mim. E eu, na minha ingenuidade, eu achava que eu tava fazendo isso porque eu queria algo bom para ela, assim. Era era uma forma de querer contribuir de alguma forma com o crescimento dela. E não é financeiro, porque eu nem tinha dinheiro para ajudar ela financeiramente, mas era de tipo de mentalidade, sabe? Porque eu tive essa possibilidade de mudar minha mentalidade muito, graças a Deus, e eu tentava ajudar ela nisso. E, enfim, moral da história. A gente não conseguiu continuar a amizade depois que eu fui me envolvendo cada vez mais com os meus amigos galácticos e ela seguiu a vida dela. E aí, lá no Ho'oponopono, só pra vocês entenderem o desfecho da história, eu fui acessando todas essas memórias, gente, surreal. Aí, meus amores, aí que começa o mais profundo ainda. Eu voltei numa vida passada, enquanto eu fazia Ho'oponopono. Eu lembrei de uma vida passada. E, gente, pasmem o que eu acessei dela e da família dela. Que eles tinham sido pessoas na Índia muito pobres. E aí eu, de alguma forma, na Índia, tentava ajudar aquela família. Olha que surreal, gente. Presta atenção. Falei que essa aula hoje ia ser interessante. E aí eu ficava lá na Índia, olhava para aquela família lá e eu chorava muito lá. Eu falava assim, meu Deus, que situação triste,
que pobreza, meu Deus, que pobreza. E eu lá, observando aquela família lá, naquele meio daquele lixão. E eu falava assim, meu Deus, que coisa horrorosa, não sei o que, tal. E essa família inteira morava lá. E aí, gente, duas situações importantes para vocês aprenderem aqui. Quando eles vêm, aí eu conheci eles aqui, aí me fez entender por que eles carregavam aquela mentalidade de escassez tão grande, sabe? E tipo assim, surreal. Por quê? Porque eles traziam referência daquela vida, sabe? Nessa vida atual. Por isso que era difícil eles prosperarem, as coisas, né? Era muito surreal. Porque eles tinham dinheiro, mas eles não conseguiam organizar as coisas, gente. Era surreal isso, assim. E por isso, e aí, o que acontece? Continuei limpando, esse sentimento de pena, né? Continuei lá no Ho'oponopono, firme e forte, e acessando essas informações. E no primeiro momento, eu comecei a acessar só como observadora, sabe? Como um filme que vai passando na minha cabeça, assim. E sem sentido nenhum, sem um conhecimento nenhum. Só ia vendo as emoções, as cenas, e aí me vinha um sentimento de pena, e tal, e tal, e tal. E eu via, aí eu fui vendo tudo. Gente, era surreal, porque eu via detalhes, pra você ter uma ideia. Quando as pessoas falam assim, né? Essas pessoas que falam de reprogramação mental, que o ambiente te influencia, eu acessei nessa meditação exatamente isso, porque a minha mente, ela gravava fatos daquele ambiente que eu ia, que eu conscientemente não captava, porque eu fui acessando tudo, sabe? A mente sabia da teia de aranha na parede, a mente sabia do banheiro sujo, a mente sabia da pia suja. Olha que surreal, ela sabia detalhes que eu não sabia. E aí eu fui acessando esses detalhes enquanto eu ia limpando a formação com o Ho'oponopono. Ia limpando. E aí, gente, quando eu voltei na vida da Índia, eu me vi assim, sei lá, parecia que eu era tipo um assistente social. Sei lá, sabe alguém que tá ali tentando resolver? E essa família tava lá. E aquela sensação de pena muito forte. Eu fui sentindo, sabe, assim, uma pena. Aí o que acontece? Vocês sabem que eu sou terapeuta holística e eu trabalho muito com o viés da igualdade. Todos somos iguais. Então a pena não é um sentimento positivo. Então é por isso que eu fiz essa live, porque muitos de nós se perde tentando ajudar os outros, mas a gente não sabe que por trás vem esse sentimento de pena, porque a pena, pasme, ela é arrogância. A pena é arrogância. Porque quando você sente pena de alguém, é porque você se sente maior que aquela pessoa. Que você se sente melhor que aquela pessoa. Então você olha para aquela pessoa com pena. Então a pena é arrogância. Você tá grande em relação àquela pessoa, só que perante ao todo, todos somos um. Não importa a nossa relação, nós sempre somos iguais. Se cada um escolheu viver uma experiência completamente diferente, a gente tem que aprender a respeitar as experiências dos outros, mesmo que essas experiências pareçam não ser positivas para nós, porque a gente carrega isso dentro de nós, que a gente tem que fazer um monte de coisa e nem sempre isso. No fundo é só arrogância e pena. Presta atenção, e foi que eu fui acessando. Aí, gente, eu fui limpando, chorei um pouco, né? Porque eu não sei se vocês já fizeram Ho'oponopono, mas eu fiquei chorando lá. Aí no final, quando acabou assim, eu falei assim, peraí, por que eu acessei essa informação? Aí vocês tá curioso também, né? Vocês estão, quem tá aí desde o começo. Porque assim, do nada, eu fui parar na minha relação com ela e fui acessando todos esses fragmentos de memória, acessei uma vida passada, em que eu também senti a mesma coisa, e aí eu entendi também o porquê que aquela família estava revivendo um padrão de escassez nessa vida. E mesmo que eles estavam muito melhor que na vida anterior, ainda carregava muitos traços daquela vida anterior, tipo, principalmente a sujeira, gente. Que pra mim é uma coisa que é muito complexa lidar, tipo, quando a pessoa... Enfim, cada um tem suas limitações, né, gente? Eu não tô iluminada ainda, não. E aí, eu perguntei pra consciência... Agora é a chave de ouro pra você que resolveu entrar nessa live comigo agora. Essa chave, pega essa chave pra você, pelo amor de Deus.
Eu perguntei pro eu superior, falei assim, eu superior, já que você me mostrou isso, me mostra então por que eu acessei essa informação hoje. Carla, não entra com essas perguntas agora, pelo amor de Deus. Daqui a pouco, vamos lá. Senão a gente não sai daqui. Deixa eu terminar de contar a história. Aí. Aí o que acontece? É porque essa pergunta que a Carla fez, gente, dá pano pra manga. Daqui a pouco eu respondo. Aí o que acontece? Eu perguntei pro eu superior por que eu acessei essa informação. Entendeu? Já que eu tava curando algo em mim, dos meus medos e tal. Aí sabe o que ele me respondeu, gente? Ele, sei lá, ela, ele, não tem forma, né? Falou assim, por que, Alciara? Quando você olhou, sentiu pena dessas pessoas, você se emaranhou a elas. Então você começou a carregar aquele padrão dentro de você. Ó, explode a cabeça de vocês aí, por favor. Emoji de explosão de cabeça. Ele falou assim, é como se quando eu começasse a olhar demais com esse olhar de pena, eu entrasse naquela frequência e me emaranhei a ela. Então, como eu estava fazendo um movimento aqui de crescimento do cosmoconsciência, é como se aquele emaranhado tivesse me prendendo àquele padrão que eu conhecia. E eu não estava conseguindo romper. Explode aí a cabeça de vocês. Por isso que eu falei que eu tinha que vir fazer uma live. Quando isso, ele me respondeu isso, que eu vi isso, eu falei assim, gente, eu vou fazer uma live. Eu tava de pijama, eu quase que venho de pijama. Eu falei assim, vou trocar pelo menos de blusa. Porque eu falava, eu tenho que compartilhar isso com as pessoas, porque eu nunca tinha acessado tão nitidamente isso, que eu sempre falo com vocês. Quem é meu aluno sabe, que tem alguns aqui que são da minha mentoria, entendeu? E eu estava, o que acontecia? Para eu lançar a turma, para eu crescer aqui com o Cosmo Conhecer, eu tenho que romper todos os meus padrões de escassez. Porque eu tenho que ser abundante para eu gerar vida para vocês consumirem meu conteúdo, para vocês se desenvolverem através do meu trabalho. Eu tenho que gerar vida. E para eu gerar vida, eu tenho que estar num padrão de abundância. Não é sobre dinheiro abundância, você tá entendendo? Abundância é sobre passar a vida para frente. É sobre você ser o gerador de vida, a vida passa para frente e você recebe vida do universo. É isso que é abundância. Se você não sabia, pega essa visão. Então, quanto mais você cresce, mais padrões de abundância você tem que ter para você passar a vida para frente. Ninguém vai crescer se não estiver passando vida. Não pense que se você não fizer algo que você esteja gerando vida, você vai ser abundante. Por isso que tem gente que ganha na Mega Sena e perde o dinheiro inteiro. Porque aquele dinheiro não está gerando vida. Se ela não souber administrar para gerar vida. Enfim. Então, o que acontece? Para eu crescer, eu preciso acessar todos os pontos meus que estão presos na escassez. Vocês estão entendendo aqui? Pega essa visão, gente. Presta atenção. Esse conteúdo vale ouro. Isso daria um curso só para eu fazer sobre isso. E aí, você tem que romper com tudo. E eu acessei isso. Eu estava emaranhada desde a outra vida com o padrão deles, por eu ter pena. E eu nem sabia disso. Você acha que eu sabia disso conscientemente? Você acha que eu sabia o que estava acontecendo dentro da minha mente? Claro que não. Por isso que eu falo tanto para vocês sobre meditação, sobre autoconhecimento, sobre reprogramação mental, porque não adianta, gente. A gente não vai acessar a nossa centelha divina 100% se a gente não se curar, se a gente não se liberar disso tudo. Então, eu achei incrível quando ele me respondeu. E eu me via emaranhado eles. E foi muito forte, porque eu senti que nessa vida eu fazia de tudo para ajudar ela. E nessa vida, quando eu comecei a crescer, que eu comecei a ter minhas coisas, que eu comecei com os atendimentos
alugar meu apartamento e tal, ela não conseguiu ficar na minha vida mais. Ela saiu da minha vida. E eu não entendia por quê. Mas agora eu entendo também. Porque, tipo assim, gente, é ruim pros dois. Pra pessoa que enxerga o outro com esse olhar e pra quem também se vê, é visto com esse olhar. Porque pra pessoa também abrir espaço pra alguém ter pena dela é porque a pessoa tá na vítima. Então, é um casal perfeito, né? É sempre assim, gente. Não pense que, eu sou sozinha na dinâmica, não. E aí, o que que acontece, meus amores? Por que que eu trouxe isso tudo? Para que vocês parem e pensem o que que tá preso dentro de você. Em que você tá projetando a salvação? O que que você tá projetando essas emoções? Olha, eu acessei o sentimento de pena, que foi uma grande lição, porque eu sempre acesso raiva, né? Exemplo. Então você podia estar preso com alguém por raiva, ou por ódio, ou por desprezo. Você podia estar preso por alguém. Você tá entendendo? A pena é só um exemplo. Mas aquilo de eu olhar para aquelas pessoas e ter esse lugar me emaranhou aquele padrão. Não a elas, não são as pessoas, entende? É aquele padrão. E aí a minha realidade estava se confundindo com aquela realidade. Então, para toda vez que eu dava mais um passo para o meu crescimento, meu desenvolvimento, o que que acontecia? Resistência. Resistência. Mais forte. Entendeu? Então a gente nunca sabe o que está por trás das nossas limitações. É por isso que eu falo tanto para vocês sobre autoconhecimento, sobre entender do porquê que eu sinto o que eu sinto, de onde que vem cada coisa. Porque é isso que vai nos libertar das programações da Matrix. Entendeu? E aí ontem me veio uma percepção que dos mentores, sei lá, do meu superior, às vezes eu não sei exatamente se é o mentor ou o meu superior me falando. Mas que tô deixando as minhas... porque assim, como eu tava incomodada com isso já há tempo, e eu tava assim, olhando pra isso, me veio uma frase assim ontem, e eu vou entregar essa frase pra você, de graça, assim, ó, pra você usar no seu dia a dia. Você tá deixando... Me veio assim, ó, Ciara, você está deixando as programações vencerem você. Aí eu, o quê? Até quando você vai deixar a programação que você recebeu vencer a sua consciência? Aí eu, putz, caiu uma super ficha. Aí agora eu começo a pensar assim, tudo que eu tô sentindo, eu falo, a programação tá vencendo, né? Tipo, hoje de manhã eu acordei e estava muito cansada. Eu não consegui ir na academia. Aí eu pensei, putz, a programação vai me vencer de novo. E tô refletindo sobre isso, tô compartilhando com vocês porque a gente é brother, sabe? A gente já tá assim, ó, junto, amigos. Mas você sabe que eu não tenho problema de falar das minhas, sabe? Porque eu acho que o desenvolvimento, o processo de crescimento é justamente isso. É a gente compartilhar todas as etapas da nossa vida. Não adianta eu vir falar pra vocês só da época que eu conecto com os arcturianos e falar assim, gente, é muito amor, que é. Quem já se conectou com os arcturianos sabe. Mas, para que você se conecte com os arcturianos, você tem que liberar essas coisas. E eu tô falando pra vocês aqui que ainda tem questões ainda. E aí, de manhã eu fiquei assim, gente, a programação me venceu de novo. Até quando eu vou deixar a programação me vencer? Parece que quando você dá nome para esse monstro invisível que você tá lutando, parece que é uma luta diária, fica mais fácil de você acertar ele, entendeu? Então hoje eu não vou deixar a programação me vencer. Eu vou na academia nem que seja 9 horas da noite. Eu vou. Esse compromisso eu tive comigo. Então, é isso que eu tô trazendo para vocês. Enxerguem quais são as programações que vocês estão carregando. Porque todo mundo veio aqui, gente, para crescer. Todo mundo veio gerar vida, entendeu?
Então, meus amores, ficamos com essa live agora sim. Se vocês quiserem perguntar, falar, comentar, eu vou lê-los, por favor. Mande mensagem aí agora. Porque se eu parasse para ler vocês, eu ia sair do foco e não ia conseguir finalizar o raciocínio. Vamos lá, deixa eu ver aqui. O que o Marco falou? O que você está falando é que, além de estarmos sujeitos às pessoas ao redor, muitas vezes, por essa razão, que de não dispomos a ela, isso impacta na nossa vida. Deixa eu ver. Você condiciona a sua vida e condições de tal forma que comporte a pessoa que você está lidando. Se comporte como a pessoa que você está lidando. Eu também vivo isso e creio que é muito comum para muita gente. Então, pelo que eu entendi que o Marcos falou, ele quer dizer assim, quando você está conectado com pessoas, você vai se diminuindo para caber ali. Sim, foi o que eu percebi. Como eu era próxima a ela e eu tinha esse sentimento de pena, eu tinha que me manter ali dentro daquela realidade perto dela, sabe? Então, o seu ambiente influencia sim como você se sente e aonde você chega. Então, aí ele falou assim, mas não é por capricho. Não é por capricho. Isso é um processo inconsciente. A gente que tem que tomar consciência do que está inconsciente para poder se libertar disso. Tá entendendo? Por exemplo, se você vem de uma família que teve um padrão muito grande de dívida, você recebeu essa programação. Quando você cresce, você vai gerar dívida, porque é a programação interna. Só que por muito tempo as pessoas não sabem disso. Elas vivem a dívida e ficam falando: ó céu, ó terra, ó azar. Por que Deus? Logo eu, Deus. Sou tão trabalhador, sou tão certinho, faço tudo e eu tô sempre em dívida. Acontece 1 milhão de coisas que bota a pessoa em dívida. E ela não sabe que é uma programação. Só que o que é o nosso papel? É a gente tomar consciência da programação para que a gente possa curar e reprogramar isso. Esse é o papel. Só que não adianta. Se a gente ficar lutando contra a vida, brigando contra a vida, não vai resolver. Vai continuar todo mundo criança. Só que a gente tem que se posicionar como adultos, né? Muito eu com minha ex-amiga. Ajudei muito, deixei até meus cartões de crédito. Presta atenção nesse padrão, hein, Vivi? Com ela. E ela sujou os dois. No fim, me esculachou. Pois é, mas aí você tem que olhar lá no fundo, por trás dessa atitude. Entendeu? Aí, ó, passada, vocês estão passada com a história. Alguém tentando salvar de novo. Pois é, Adriana, a gente sempre cai nesse papel, a gente tem que falar muito sobre isso, a gente tem que estar sempre olhando para isso, porque não é tão simples só como entender uma teoria da constelação. São muitos padrões que estão presos dentro de nós e a gente tem que ir limpando isso. Porque eu falo isso também, quem é meu mentorado aí sabe, do Raízes, a gente fala muito. É muito fácil aprender com a mente. Difícil é sustentar uma realidade. Então, a gente tem que ter o papel para sustentar uma realidade nova, a gente tem que limpar todas as programações. Então, não adianta só saber que na constelação tem o herói, a vítima que você não pode salvar. Isso eu sei, desde 2018 que eu estudo constelação. Mas existem coisas que a gente vai acessando à medida que a gente toma consciência disso. E aí a gente tem que ter um compromisso justamente com esse papel de tomada de consciência. Esse é o nosso compromisso. Porque estudar é sempre muito fácil. Agora, botar em prática, meu amor, vai lá. Estou fazendo isso há 8 anos. E ainda acho coisas. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. A Carla trouxe a pergunta polêmica que eu falei que eu não ia responder aquela hora. Então, não devemos ajudar os outros? Carla perguntou. Não é isso que eu falei, já comecei. Não distorçam o que eu estou falando, mas vamos lá. Ajudar os outros não quer dizer que você está sendo arrogante. Depende de onde vem a motivação disso. Você está entendendo? Você tem que olhar para a real motivação disso. E muitas vezes não é compaixão. É isso que a gente tem consciência. É só isso.
Por quê? Porque se eu estou ferido, extremamente ferido, dificilmente eu vou conseguir sentir compaixão. Aí é uma live só para falar sobre isso, Carla, de postura adulta. Porque você vai conseguir entrar nisso com mais clareza quando você começa a se conhecer. Aí você vai olhar para o outro como um irmão ou como você mesmo. Então você vai ajudar por amor. Por amor, por um amor genuíno. Não por alguma motivação infantil. Ou alguma crença ou algum padrão. Então é só para vocês começarem a sempre se perguntar qual é a motivação por trás disso, a real motivação, o que eu estou sentindo. E ainda que seja uma situação que não seja melhor, mas você tem que tomar consciência de si. Qual a diferença da vida passada ensinada pelo budismo e a vida passada de outras linhas de tempo? Não faço ideia. Eu não conheço a filosofia budista. Eu não sabia nem se budismo acreditava em outras vidas. Porque eles não acreditam em algumas coisas que a espiritualidade que eu acredito, acredita. Eles têm muito essa questão do nirvana, da paz. Eu não sei exatamente. Desculpe. Deixa eu ver aqui. Você se conecta em meditação? Sim, Maitê, né? Eu fui fazendo a meditação com Ho'oponopono hoje. Eu fui meditar fazendo Ho'oponopono, porque eu fui com a intenção de curar o que estava me limitando. Até quando a programação vai me vencer, Carla? Vai virar um jargão meu novo. Recebi isso ontem, tá? Vocês vão me ouvir muito nos cursos falando sobre isso ainda. Porque, gente, parece que virou a chave em mim. Aí eu tenho que lutar com isso. Tipo, até quando essa programação? Não consegui acessar a prosperidade na minha formação, mesmo me sentindo viva com a escolha dela. As pessoas que trabalham comigo e as que querem contratar não valorizam o meu trabalho. Aline, o seguinte, se você acha que os outros não valorizam o seu trabalho é porque você não se dá alto valor. Aí, minha filha, sessão de terapia. Vai pra terapia pra você entender aonde que tá a ferida da tua criança interior. Não existe isso, gente. Tudo que tá acontecendo lá fora é um reflexo do que tá dentro de nós. Se a gente não se sente valorizada por algum trabalho, é porque dentro de nós a gente não consegue enxergar nosso valor. Porque se a gente tivesse valor, a gente estaria em outras realidades, sabe? Maria Pinheiro perguntou se eu faço atendimento individual de reprogramação. Maria, eu faço, mas eu tô com a agenda fechada. Eu vou até criar uma lista de espera para quem quer ser atendido para mim, que eu só vou abrir agora em janeiro. A Viviane falou assim, estou limpando, graças aos arcturianos e você. A Viviane é minha mentorada, lindona. Faz sentido. Que mais? Vocês não vão falar mais nada? Querem perguntar mais não? Gostaram, gente, desse site assim? Não, eu tinha que vir gravar porque eu não podia perder esse conteúdo. Porque depois eu me esqueço, né? Durante o dia, quando a gente medita assim. Eu falei assim, não, eu vou lá entregar essa chave, porque ela é muito potente. Ela é muito potente. Eu jamais ia imaginar que eu estava presa nessa pessoa por isso. Nunca, 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 nunca. De verdade. Então, gente, vocês têm que... Por isso que eu falo, a gente tem que ter realmente... E eu falo pra mim também, né? Porque eu podia fazer mais Ho'oponopono. Confesso que eu tenho feito pouco. Vai ficar salvo assim, Felipe. Depois você assiste que tá valendo barras de ouro, viu? Essa live de hoje, tá? Bom, meus amores, como vocês não estão perguntando nada, eu vou ir finalizando e já lembrá-los que do dia 11 ao dia 18 a gente vai ter aqui, ó, um evento lindo nesse Instagram. Vou começar a fazer o conteúdo de esquenta. Já vai olhando lá no link da bio para você se inscrever, porque nós vamos falar de muita coisa nas próximas semanas. Fiquem atentos, vamos ter várias lives, conteúdos. Para quem já sabe,
Quem me conhece aí sabe que eu entrego muito, não tenho miserê. Ensino vocês mesmo e depois, assim, quem sabe vocês sintam a vontade, a necessidade de passar um passo mais profundo comigo, tá bom? Qual meditação guiada do Ho'oponopono você nos recomenda? Carla, vou ser bem sincera, eu não faço meditação guiada de Ho'oponopono. Eu faço o Ho'oponopono eu mesma, entendeu? Pego já pra mala e vou lá repetindo. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Mas, se você quer uma, eu recomendo a da Beth Russo. Eu vou fazer uma lá no meu canal no YouTube. Pra dar pros meus alunos, pra fazer, pra dar pros... Vou montar uma meditação de Ho'oponopono. Tá bom, meus amores? Eu agradeço, fico feliz. Espero que essa conexão aqui possa ter ajudado alguns de vocês. Compartilhe essa live com quem vocês sentirem. E vejo vocês em breve, muito em breve, com muitas coisas novas acontecendo por aqui. Beijos!